trazer a lembrança de outros companheiros que iniciaram, foram precursores nessa jornada e hoje nos presenteiam estando aqui. Nós temos aqui a companheira do nosso querido Joilson, que é o coordenador do CD3, que é o Conselho Distrital 3, a área do qual o IAPI faz parte, são setores, ele vai explicar com um pouco mais de calma, e é exatamente a região do qual a nossa casa, no bairro do IAPI, faz parte, e tem outros bairros como Liberdade, como Santa Mônica, Palmiúdo, Cidade Nova, Caixa d'Água, e eles vieram hoje, exatamente, além de nos visitar, falar sobre o tema Espiritismo e Educação, que é o tema da Federação Espírita do Estado da Bahia este ano. Então sejam todos bem-vindos, é com alegria que a gente recebe esses companheiros e gostaria também que vocês se sentissem e fizessem parte dessa nossa alegria, porque é muito bom a gente rever, abraçar e se confraternizar com companheiros, amigos e irmãos que vivem alegre, pensando no bem. Tá? Como eu disse, o nosso tema do trabalho de hoje é Espiritismo e Educação, mas nós no mês de março estamos trabalhando Março Mulher, de certa forma para trazer, reverenciar e trazer a importância daquelas que nessa encarnação trouxeram sobre o corpo físico, essa representatividade de tudo que a mulher faz parte e é importante na nossa sociedade, como profissional, como mãe, como pessoa, como essência. Então, é a nossa proposta para o mês de março. Gostaria também de sinalizar que o tema Espiritismo e Educação tem muito a ver com o projeto que nós encampamos aqui no CETRASC desde o mês de janeiro e estamos trabalhando exatamente dentro desse projeto, que o nome é Evangelizar a Criatura Humana, trabalhando a questão da educação. Fizemos várias revisões, nos reunimos buscando otimizar o nosso processo de educação nessa casa. Então, voltado para grupo de estudos, voltado para a evangelização da criança, do adolescente, mas, sobretudo, do adulto. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, Joy, enquanto partícipes da Federação Espírita Brasileira, enquanto partícipes da Federação Espírita do Estado da Bahia, nos voltando e preocupando com o processo da educação, porque a gente acredita de que o mundo só será melhor quando todos nós estivermos educados, não só intelectualmente, mas principalmente moralmente. Então vamos fazer a nossa oração para nós iniciarmos o nosso trabalho, agradecendo ao nosso divino e amigo Mestre Jesus por esse momento, rico de alegria, rico de bênçãos, rico de sorrisos e de abraços que nos permitem nos sentir ainda muito mais fortes porque estamos unidos. Agradecer aos benfeitores espirituais dessa casa, diretores abnegados que nos conduzem, nos intuem e nos fortalecem nessa jornada. Rogar ao nosso divino Pai amado, que abençoe a todos e todas que estão aqui presentes hoje, os espíritos encarnados e desencarnados, aqueles que foram trazidos para participar dessa festa, desse banquete, e se confraternizar também com esse momento. Rogar, Senhor, que derrame as tuas bênçãos de paz, de fraternidade e solidariedade sobre o nosso planeta, para que os nossos irmãos possam despertar para a necessidade de vivenciarmos e praticarmos cada vez mais o amor ao próximo, a caridade e a humildade. Que fortaleça os pilares materiais e espirituais dessa casa, para que ela possa sempre
ser um porto seguro, um abrigo, um refúgio e um educandário de almas para todos que aqui adentrarem. Rogar a vossa permissão, tendo a licença dos benfeitores espirituais, amigos e companheiros de jornada, para que possamos dar por iniciada a nossa atividade da noite de hoje, abraçando os companheiros da caravana baiana, da 20ª caravana baiana aqui no Centrais. Que assim seja. E assim nós vamos passar a palavra para o nosso companheiro Joilson, que irá conduzir o nosso trabalho na noite de hoje. Bom trabalho, Joilson. Meus irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Que o Mestre Jesus nos ilumine, nos fortaleça e nos propicie esse entusiasmo, né, que caracteriza a proposta do movimento espírita, do próprio espiritismo e da caravana baiana da fraternidade em si. Nós ficamos muito felizes de estar aqui nessa casa, que tem uma história muito profunda de colaboração para o movimento espírita, e abraçando os trabalhadores desta casa, saudando os companheiros também que são os pioneiros do trabalho, do erguimento deste templo, e nós ficamos felizes por estar aqui mais uma vez, também abraçando encarnados e desencarnados, que a gente sabe que muitos companheiros já partiram, esse é o processo natural, mas esses companheiros continuam alinhados com a proposta do trabalho, do bem, do amor, em prol do Evangelho e do Espiritismo. A primeira etapa da caravana em si, como nós sabemos, é falar um pouco da concepção da caravana. A caravana baiana da fraternidade, ela surge em cima, de uma ideia que foi desencadeada inicialmente nos primórdios do Espiritismo. Nós sabemos, todos que estamos aqui, já estudamos a doutrina espírita, nós conhecemos o roteiro do Espiritismo na Terra, lá na França, 1857, e aos poucos esse conhecimento, esse saber vai se espalhando por toda a Terra. E como nós conhecemos aqui no Brasil, um dos pioneiros dessa recepção, dessa afinidade com o conhecimento, o saber espírita, foi Luiz Olímpio Teles de Menezes, o baiano, que aqui começou a receber as notícias da doutrina e a partir daí esforçar-se no sentido de também espalhar esse conhecimento sob um país ainda dominado pela religião mais predominante do império, que era o catolicismo. Então nós conhecemos as lutas hercúleas que esses pioneiros do espiritismo tiveram aqui. E começando por Teles, que a ele é acreditado o primeiro jornal, o primeiro jornal espírita, de veiculação, de divulgação do espiritismo, o primeiro grupo de espírita realmente registrado, o grupo familiar de espiritismo aqui em Salvador, e a partir daí o conhecimento espírita vai se expandindo, e aí alcançando Rio de Janeiro, São Paulo, Batuíra lá em São Paulo, e outros companheiros que vão fazendo esforços ainda no século XIX, depois do advento do lançamento de O Livro dos Espíritos, vai se segmentando o conhecimento e o saber espírita nas terras brasileiras, as lutas do primeiro momento, da fundação da FEB, os grupos que ainda eram muito dispersos naquele instante, e o espiritismo foi ganhando corpo, foi se espalhando, mas de uma forma um tanto desordenada. Aparece a figura de Bezerra de Menezes, com a sua liderança, o seu protagonismo, e o seu pensamento longo, antecipado da necessidade da união e da unificação entre os espíritas. E assim vai,
e a gente vai vendo que, em determinado momento, esse conhecimento espírita que estava lá na França, ele começa aos poucos, e isso é contado por Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa árvore do espiritismo vai sendo trazida para o Brasil. E no Brasil ela vai ganhando corpo, agora, como eu disse anteriormente, ainda submetido, né, às questões de ponto de vista, de interpretações individuais, não dando algo muito robusto, né, ao movimento espírita. E aí, nesse instante, que um grupo de espíritas se reúnem e, de uma certa forma, elaboram um compromisso, né, um combinado, como diz meu amigo Otávio, para esse tipo de organização do movimento espírita. E isso desencadeia, né, no Conselho Federativo Nacional, lá pelos idos de 1950, e um grupo, depois de estabelecido esses compromissos, esse documento, onde busca-se essa união e essa unificação do movimento espírita, alguns estados não tinham participado desse roteiro. Daí, um grupo de espíritas resolutos, corajosos, eles saíram do Rio de Janeiro para vir percorrer o Norte e Nordeste. Então, nesse grupo estavam ali Lins de Vasconcelos, Ari Casadio, Francisco Spinelli e o nosso querido baiano Leopoldo Machado, né? Então, esse grupo sai do Rio de Janeiro e vem percorrendo cada unidade federativa para trazer esse sentimento, essa composição, para instalar as federativas estaduais e aí, de uma certa forma, estabilizar, né, a proposta de forma organizada da doutrina espírita. Então, Leopoldo é esse protagonista, esse baiano, que traz esse movimento, como nós sabemos, ele nasceu, não me recordo a data do nascimento dele, mas não sei se foi 1889, alguma coisa assim, no município que hoje é Jandaíra, né? Era antigamente o município de Cepa Forte, hoje é Jandaíra, e Leopoldo é esse trabalhador incansável do movimento espírita, articulista, um trabalhador voltado muito na visão das mocidades espíritas, como eram chamadas antigamente. Então, Leopoldo traz essa colaboração, e aí há esse processo de união. Então, no ano de 1999, por conta do 10º Congresso Espírita, aí então, na sede central, na FEEB, nessa época era Dona Dinora Peixinho, estava como presidente da FEEB, e surgiu a ideia, concebe-se a ideia, a menção é dela, para formar um movimento semelhante ao movimento que foi feito lá pelos caravaneiros que vieram estabelecer esse movimento mais organizado. E aí surge a ideia da Caravana Baiana da Fraternidade, com o intuito de unir as instituições aqui no estado da Bahia, de estabelecer, estreitar os laços de fraternidade, de amizade, de união e de respeito. Então, é a partir daí que surge essa ideia da Caravana Baiana da Fraternidade, que até hoje, na 26ª edição, nós estamos, né, fazendo nossa parte. Outros, né, já fizeram esse cortejo, essa caminhada, e que nós entendemos, hoje nós começamos a perceber, como diz assim, começa a cair a ficha, que é imprescindível, né? Que é fundamental a gente não deixar de estarmos juntos, né, nessa proposta, nesse roteiro, porque, como diz o Dr. Bezerra, né, separados seremos pontos de vistas, juntos seremos solidários, seremos união e podemos amparar-nos mutuamente. Então, é basicamente uma história, rapidamente, breve, sintética. Eu vou convidar aqui, primeiramente, antes de convidar o meu adjunto, que é o meu companheiro Raimundo, que nós estamos agora no mês de fevereiro aqui nesta casa,
aconteceu a formação de equipe para o triênio 2024-2026, porque no dia 7 de abril a Federação Espírita do Estado da Bahia estará também formatando o seu grupo diretivo de gestão, que irá coordenar, gerir o movimento espírita, na sede central durante esse período. Então, o Conselho Distrital, que é um braço da Federação, é uma extensão da Federação Espírita, assim como nós que estamos aqui também somos da Federação. Digo sempre, a Federação sem os centros espíritas não teria razão de existir. Então, a Federação Espírita do Estado da Bahia existe porque existe o centro. E, obviamente, todos entendemos que nós fazemos parte dessa rede ao qual nós queremos que ela se potencialize para que realmente a nossa alegria seja o bem do Evangelho. Então, antes de passar Raimundo, eu vou convidar a Cida a falar um pouquinho das atividades da casa, do CETRASC. Vou passar aqui o microfone para ela. A proposta é falar um pouco sobre a história da casa e como como está o trabalho, né? Essa casa que nós estamos hoje, ela foi fundada há 45 anos atrás. 45 anos no plano físico. Em junho nós fazemos 46 anos. Mas desde o início, a formação para a existência dela no plano espiritual já fazem mais de 100 anos. Para ser preciso, 145 anos. O mentor espiritual dessa casa é o nosso irmão velho, que carinhosamente pediu ao Cristo Jesus que desse a ele a bênção de poder reunir todos os seus filhos que estavam soltos e desarraigados pelo mundo em uma senzala. Então, o CETRASC é sim uma senzala que agrega, que acolhe, que une de forma irmanada todos os filhos desse nosso pai velho, irmão velho, como carinhosamente nós chamamos, e que até hoje cuida, zela, fortalece, ampara e intercede por cada um de nós, tarefeiros e perfeitos dessa casa. E hoje o CETRASC, ele trabalha sob a gestão de 6 pessoas. O nosso companheiro Raimundo faz parte da diretoria. Eu hoje também, como trabalhadora da casa, estou à frente dessa equipe que carinhosamente, como irmãos, conseguimos mudar essa filosofia. Então trabalhamos de uma forma unida, sólida, carinhosa, respeitosa. Temos a nossa companheira Laís, que faz parte da diretoria de empreendimentos e arrecadação. Raimundo trabalha com a diretoria de orientação e qualificação doutrinária. Temos a nossa companheira Cândida, que hoje é responsável pela diretoria de infância e juventude e artes. E a gente ainda tem um grupo de família que faz parte também dessa diretoria. Temos a nossa companheira Sônia, que hoje não pôde estar presente, face a uma necessidade familiar, que é diretora financeira dessa casa. Temos a nossa companheira Alice, que também é diretora administrativa, mas está trabalhando e não pôde estar conosco. Então nós trabalhamos de forma intensa no cuidado, na manutenção dessa casa, mas sobretudo com o olhar e a visão de acolher, e de poder, de certa maneira, atender às necessidades, levando o ouvido caridoso, o amparo, o esclarecimento, a educação e também o auxílio espiritual para todas as almas aflitas e sobrecarregadas que adentram essa casa. Para quem esteve aqui hoje pela primeira vez ou quem está sempre vindo aqui, consegue ver na parede, exatamente onde nós estamos, mas lá no piso de baixo, uma frase escrita: bem-vindo a todos os aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é assim que a gente trabalha, buscando seguir a premissa do Mestre Jesus: acolher, esclarecer,
evangelizar a todos aqueles aflitos e sobrecarregados que adentram essa casa. Vamos passar aqui ao nosso grande Raimundo. Água para você aqui. Agora imagine vocês, a diretoria, o colegiado, com 99% de mulheres, só tem um homem. Aí na hora das propostas, né, a gente termina sendo vencido pelos votos da mulher. Mas sempre foi assim o Evangelho do Cristo, né? As mulheres sempre tiveram predominância nessa área. Mas Joilson falou da questão do federativismo e da unificação. E a gente não pode esquecer que para que nós possamos agregar valores nesse aspecto de fomentar o espiritismo, nós precisamos nos aproximar um do outro. Ainda ontem nós estávamos falando no Chico, como nós falamos carinhosamente, da ideia da caravana, que hoje nós estamos comemorando 26 anos esse ano, e naquela época nós saímos pela aí, não foi, Arquimedes? Vários grupos saíram da Federação Espírita e foram para os seus rumos, para o bairro do IAPI, que faz parte daqui da área do Conselho 3 Liberdade. Na época nós chamávamos de UD 3, né? Um lá para o centro da cidade, outro lá para a Cidade Baixa, e assim foi feito. Nós éramos na época 11 UDs, hoje nós somos 13, né, Benício? Somos 13 Conselho Distrital, porque mudou o nome de UD para Conselho Distrital. E aqui nós nos reunimos quando saímos de lá. Saímos de lá, um grupo muito grande. Me lembro a figura do Limiro, que ele era o padrinho da UD aqui 3, e aqui fez a palestra de abertura, e depois nós fomos sair para visitar os centros espíritas de toda essa região aqui, né, de Cidade Nova até São Caetano, Liberdade, em um dia, todos os centros. Naquela época eram 28 centros espíritas. Nós saímos de manhã, fechamos aqui o trabalho, 9 horas mais ou menos, todo mundo foi buscar a casa, regiões para poder visitar as casas. Para que isso? Para fazer justamente isso que ele falou, né? Buscar o caminho da solidariedade, da fraternidade, né, do companheirismo, entender, né, as necessidades das casas co-irmãs desse programa. E é justamente isso que nós fazemos todos os meses. Ainda é assim. Para esta casa poder estar trazendo essas condições e apresentando a vocês que estão aqui até pela primeira vez, foi preciso que nós palmilhássemos esse caminho de reuniões com esses valorosos companheiros da unificação, para que nós pudéssemos implantar as atividades aqui dentro. Todas as atividades que vocês encontram em uma casa como esta, ela está, de certa forma, trabalhada na reunião desse movimento. Então, essa é a unificação que o Joilson falou, idealizada lá atrás por Bezerra de Menezes e depois por Leopoldo Machado. Então, o que é que nós fazemos por mês? Nós reunimos todas as casas, quase todas as casas daqui do Conselho, para que nós possamos, de certa forma, dialogarmos, buscar soluções para as suas atividades e contemplar aqueles que vêm para as casas espíritas. Então, nós temos essas reuniões mensais. É por isso que uma vez, né, por mês, no quarto domingo, né, de cada mês, a gente se reúne. Ontem mesmo nós estávamos no dia 24 na Escola Espírita Francisco das Chagas, lá embaixo,
né? Aliás, da Chaga era antigo, né? Arquimedes agora não é mais da Chaga, né? Tiramos a chaga, já vencemos as chagas, né? Nós estávamos lá, que é na Cidade Nova, passamos a manhã toda reunidos, elaborando projetos de aplicabilidade para as instituições daqui do nosso conselho. Isso é fantástico, isso nos fortalece, né? Aí em abril nós vamos ter essa reunião do grupo Fraterno Espírita Irmão Albino, e assim sucessivamente, até o final do mês. É isso que faz com que nós possamos estar nos movimentando nesta casa. A gente trabalha de domingo a domingo, inclusive nas bases deste movimento, para que possamos estar unificados as ideias de aplicabilidade nas casas espíritas. Vamos lá, meu amigo. Então, esse é o calendário das reuniões do Conselho 3, Liberdade, aqui na nossa região. O técnico está assessorando. Bom, aqui é o nosso calendário da caravana baiana da fraternidade, da qual nós estamos fazendo hoje. Esse programa que começou aqui na nossa Bahia, né, em 1999. Tá? Já tivemos essas visitações, né? Começamos lá no Chico, né? Depois fomos para o Amar, né? E a Casa de Oração Esperança e Consolação, que é de Dona Creu. E agora nós hoje estamos fazendo a quarta aqui no CETRASC. Não para aí. Nós temos outras tantas visitações para fazer até o mês de maio, né? Então, por exemplo, no próximo domingo, quando as pessoas estiverem comemorando o domingo de Páscoa, né, nós vamos estar visitando o Centro Espírita José Diogo, aqui na Caixa d'Água, né? Levando esse otimismo, visitando os companheiros, conversando com esses companheiros, nos agregando de uma energia renovadora, né? Para que assim nós possamos verdadeiramente estreitar mais o nosso laço, né? Nós vamos buscando, de certa forma, nessas datas, né, proximais, para que assim possamos fazer a nossa visita. E como o nosso coordenador aqui do conselho, que ele é o nosso coordenador, ele é quem apita, né? É ele que dá o início e o final. Então, como ele diz, nessas reuniões que nós fazemos das visitações, é claro, quem visita quer ser visitado. Então, quando nós sairmos daqui hoje, vamos sair daqui com um combinado, né, Joilson? Que o combinado não sai caro. O CETRASC tem primícia de estar no próximo domingo também visitando o José Diogo, a nossa presidente e a comitiva dela, assim como as outras instituições. Olha como a coisa vai arrastando o outro. Ontem nós estávamos no Chico, hoje está aqui o representante do Chico, os representantes do Chico, ela está aqui, eu não vou falar não, esse povo vai atrás dela, não vou falar não, isso deixa em off para depois, no final, a gente conversar com ela, porque tem alguma pessoa plagiando a senhora, viu, dona? Tem alguma pessoa plagiando a senhora, e Arquimedes viu hoje, viu? Então, quer dizer, é assim que funciona. Aqui tem companheiros hoje do Télio de Menezes, aqui tem companheiro hoje do Humberto de Campos, aqui tem companheiro hoje com a outra instituição do Amar. Jesus é a fé e a caridade, né? França está ali, o diretor-presidente do Chico,
né? O diretor, o presidente. Então é assim que funciona o processo. Então nós temos outras tantas casas que nós vamos saindo a visitar e vamos arrebanhando para quando chegar, qual é a data do encerramento, Joelson, da caravana? No nosso CD está prevista para 3 de maio. Agora vai ter um encerramento geral que não foi definido ainda. Isso, no nosso CD 3 de maio. Agora tem o encerramento geral, que depois nós vamos passar para vocês, né, que a coordenação da FEB está pensando nesse processo. Então nós vamos buscar trabalhar para que possamos levar esse volume de visitações, né, aos companheiros para fazer parte desse encerramento da caravana, né? Então nós temos ainda o calendário federativo de 2024, isso às vezes soa um pouco diferente para os companheiros que estão chegando na casa pela primeira vez, mas é importante ficar sabendo desse calendário, porque é onde se constrói todos os viés para que as casas do espírita possam receber material de aplicabilidade. Então está aí esse calendário, tá? Ainda nós temos aí no dia 7, que tem a Assembleia Geral da Federação Espírita do Estado da Bahia, quando vai se escolher o novo grupo que vai responder pela Federação Espírita para as atividades. Nós temos a reunião do Conselho Regional Nordeste. Veja vocês que o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estávamos ontem reunidos lá na reunião do Conselho no Chico e nas outras casas desse, as ideias que nós vamos trabalhando, quando nós apresentamos na macro regional, que é uma vez por ano, ela cria-se documento depois para que possa ir para a região da Comissão do Nordeste, no nosso Brasil, para que depois se reúna no Conselho Federativo Nacional, e daí saia material verdadeiramente trabalhado para voltar para que a gente trabalhe e ajudar as outras instituições. Veja como é, isso é como ele falou. Então a Federação Espírita, a Ciência Espírita, deixa de acontecer. É um corpo acéfalo, sim. 19 de maio, dia estadual da APS. 8, 9 de julho, aí vamos ter o nosso seminário do saber do setor médico, de 1 a 31 do 7, os encontros macros regionais que nós acabamos de falar. Tá bom? Faz alguma coisa, meu chefe? Quer ter mais no canal? Canal FEB, Rádios Comunicações? Sim. Então, essas atividades que nós temos trabalhado nessas reuniões na federação, nós temos muitas das vezes acessado o canal online de comunicações da Federação Espírita do Estado da Bahia. Todos os estados nós temos atividades, as atividades federativas, pontuais, elas são transmitidas e aqueles que têm buscado, de certa forma, acessar essa plataforma, deixa lá o seu, like, para que possa, de certa forma, se inscreve no canal, para que possa potencializar essa ferramenta e a gente continue, de certa forma, divulgando o Espiritismo. Agora, nós temos para viver o Evangelho, toda segunda-feira na federação, e automaticamente é transmitida pelo canal online de comunicações da fé. Tá bom? Em busca do sagrado, de sábado, às 8 horas da manhã, com o nosso companheiro André Peixinho e a equipe que faz esse trabalho. E ainda tem o projeto de memórias. Você viu que vocês viram Cida falar aqui na Casa Espírita. Isso é memória. É isso que está se trabalhando hoje na Federação Espírita. Porque uma casa espírita sem memória, aqueles que chegam novos
não sabe o valor da casa e não sabe para onde vai a casa. Então é preciso que se trabalhe esse valor memória, que busque resgatar a história da casa e nós possamos ter o nosso acerto para todos aqueles que chegam à casa espírita, possam saber como surgiu e qual é a finalidade daquela casa. Os novos que chegam muito da igreja chegam muito encantados. E muitas das vezes encantamento demais faz com que a gente se perca. Que a proposta sempre é a doutrina dos Espíritos. Então, se você faz parte desse projeto de memória, onde a Federação está fazendo isso hoje, a nível aqui na Bahia e a nível do Nordeste, aqui no Brasil, e isso vai nos chamar a atenção dos aspectos da casa espírita, suas origens. Onde Deus estava, quando foi dia que a gente sabia de muita coisa. Ele estava conversando com Arquimedes e ele dizia quantos anos Chico tem. Chico já tem 100 e tantos anos, os primeiros 100 do Espírito. Nós precisamos saber disso. Um dos primeiros 100 do Espírito, ele estava 100 e tantos. Hoje eles já estão na terceira geração que está tomando conta dessa instituição. Já estão na terceira geração. Isso é fabuloso, vai precisar, mas sem isso precisa trabalhar a memória da casa. Tá? Espiritismo e educação, no próximo domingo, e quem vai fazer essa divulgação lá e falar sobre a educação do espírito, o espiritismo e a educação, é o nosso companheiro Vinícius, que está aqui nos olhando. Tá bom? Bom, agora o nosso coordenador volta, que ele ainda tem 25 minutos para falar de educação e espiritismo. Uma água, Bem, pessoal, aí Raimundo trouxe algumas observações importantes acerca do nosso movimento, do nosso conselho. Trouxe aqui recordações valiosas. Eu vi ali eu estava olhando ali, quando você contou a história lá dos primórdios, eu vi ali Arquimedes assim, dar um sorriso, como ele tivesse se transportado na equação do tempo, quando ele estivesse correndo ali com o grupo. Eu acho que isso é maravilhoso. A gente tem aqui Arquimedes, que também participou lá atrás desses movimentos. Ficamos felizes de ele estar aqui mais uma vez, porque é uma experiência viva desse roteiro, é uma história viva desse roteiro. Mas como nós colocamos dentro desse processo, dessa dinâmica feliz do trabalho da caravana que visa estreitar os laços de amizade, de fraternidade e de estímulo para todos nós, para nos sentirmos reabastecidos, o tema desse ano proposto é Espiritismo e Educação. Então, para falar de educação, eu viajei um pouquinho no tempo também, e eu, vasculhando as histórias mitológicas, nós fomos até a concepção do primeiro homem na Terra. Conta a história da mitologia que o primeiro homem na Terra foi forjado por uma dupla de titãs. Quem eram os titãs? Não é a banda Titãs, mas eram os titãs da mitologia grega, que foram os deuses que antecederam os grandes deuses do Olimpo, que eram homens gigantes, e dois personagens muito importantes, que é Epitemeu e Prometeu. Eles foram responsáveis por criar o primeiro homem, forjando na argila, e conta-se a história mitológica que esse homem, depois que é forjado e vem para o mundo humano, ele é solitário, porque está ele e os animais. Então, se sensibilizando dessa solidão, conta-se que Júpiter, que é o deus romano, incumbe Vulcano, que é o deus do fogo, forjador das coisas,
a construir uma companheira para esse homem. E como Vulcano, conta-se que ele era muito feio, né? Ele pede assessoria e consultoria a Minerva, que é a deusa da arte. E Minerva, com sua habilidade, ela forja uma figura feminina muito bela, dotada dos dons de vários deuses, né, da beleza, da inteligência, e vai apresentá-la, né, a Júpiter. E essa figura feminina chama-se Pandora. E Pandora é apresentada a Júpiter, e Júpiter fica maravilhado com Pandora, certo? No entanto, antes dela descer à terra, confia-lhe uma caixa, né, para que ela levasse, e faz recomendações para que ela não abra, né, aquela caixa. E Pandora diz que isso aí está né, a coisa assim aguçada nas mulheres, muito curiosa. Depois de muito tempo, diz que a mulher é muito curiosa por causa de Pandora, né? E ela ali, mas Júpiter recomendou não abrir a caixa, certo? E disse que certa noite ela tem um sonho e no dia seguinte ela abre a caixa. Quando ela abre a caixa, para sua tristeza, daquela caixa saem todas as misérias, os problemas, as doenças, as guerras dessa caixa. Elas são libertas e vai para a humanidade. E lá na caixa, lá no fundo, fica uma carinha que é a esperança. Dentro da caixa, que ficou dentro da caixa a esperança. Se nós notarmos essa história, ela parece-me que ela está consoante com o olhar da dinâmica dos dias atuais. Então nós observamos que esse tipo de mazela, as guerras, a questão das desigualdades, assim, das doenças, enfim, dos flagelos da humanidade, hoje campeiam. E realmente no fundo dessa caixa, simbolicamente, está a esperança. Mas eu peço licença aos deuses do Olimpo para dizer que eles esqueceram que atrás da esperança tinha alguém que a esperança estava sentada no colo. Era a educação. Porque sem a educação não vai existir esperança. Então, dessa forma, nós podemos dizer que dentro da questão da educação existe uma ciência que é responsável por tratar da educação. A ciência que trata a educação chama-se pedagogia. É a ciência que busca oferecer métodos, modelos, estruturas, princípios para fomentar o desenvolvimento do educando, é a pedagogia. E nesse contexto, espiritismo e educação, já que o objeto da ciência pedagógica é tratar a educação, a ciência, a pedagogia espírita, a concepção pedagógica espírita já vai nos trazer de saída elementos e informações valiosas no roteiro dessa proposta educativa. Primeiramente, da nossa condição de espíritos imortais. Nessa experiência humana, somos seres espirituais em experiência humana. E a própria pedagogia, a concepção pedagógica espírita educativa vai nos trazer essa dimensão, nos dando a entender a nossa natureza, a nossa origem e a nossa destinação, bem como todo um processo transitório, passageiro, que caracteriza a experiência material humana. Então, por conta disso, nós podemos entender que a pedagogia espírita, a proposta educativa espírita, ela vai sintetizar todas os modelos educativos que já foram trazidos, ela sintetiza e os inclui, e ao mesmo tempo, com seu saber, com seu conteúdo, ela os leva a transcender. Ou seja, o conhecimento espírita, a educação espírita, a proposta da concepção espírita pedagógica, ela vai sintetizar modelos pedagógicos trazidos
por Pestalozzi, por Maria, a italiana, né, que é da educação, Montessori, Piaget, né, Anísio Teixeira, né? Pronto, aqui eu tenho um bocado de professor aqui que vão me ajudando aqui, professor. Então, a proposta espírita sintetiza esses saberes e os transcende. A gente pode até fazer uma comparação, né, da concepção da pedagogia espírita, como esses saberes fossem parte de um colar, e que esse fio que vai conseguir unir esses saberes seria a pedagogia, a concepção pedagógica espírita, educativa espírita. Ao mesmo tempo também, além de ser sintética, ela é transdisciplinar. Porque o que é transdisciplinar? É porque ela conecta todos os saberes, ciência, filosofia, religião, arte. Então, há uma conexão que propicia ao educando esse bom entendimento. Ela é também comunitária, porque ela estabelece e está ao alcance e comum a todos. Ela é interexistencial, porque é um diálogo pedagógico que se estabelece entre várias dimensões, a dimensão material e a dimensão espiritual. E paliginésica, porque compreende que só a partir das idas e vindas o educando será capaz, né, de educar-se. Então, nesse roteiro, nessa premissa que a gente fez aqui, a gente faria a pergunta, mas na verdade, o que é educação? O que significa educação? Etimologicamente falando, a educação vem do latim ex, ele vem do latim ex ducere, inicialmente. Ex fora, ducere, guiar, conduzir. Então, significa conduzir para fora. Conduzir para fora o quê? Conduzir para fora um potencial que você tem, né? Muitos estudiosos aí acham que a educação seria conduzir a pessoa para a sociedade, né? Mas na essência nós podemos entender que conduzir para fora é conduzir o potencial que todos nós trazemos. É porque, como diz Leon Denis, nós somos essas potências, porque somos herança divina e temos essa potência de forma embrionária a se manifestar em ato. Agora é necessário as experiências repetidas, as experiências de aprimoramento para que isso se aprimore e se manifeste. E depois também o termo educare, que significa educar e instruir e também criar. Mas existe um conceito também que é dado pelo autor Pedro Camargo, no livro O Mestre na Educação, ditado pelo Espírito Vinícius, e que ele diz que educação é, em síntese, evolução individualizada, processando-se conscientemente com a cooperação do próprio indivíduo. É lei universal, adequando-se ao homem com a sua aquiescência mesma, na sublime aspiração de colaborar com Deus no aperfeiçoamento pessoal, através do que se denomina autoeducação. Então, nós observamos que o processo da educação é um processo natural. É algo que, como assim, as pessoas, mesmo às vezes sem perceberem, elas vão sendo levadas a esse aprimoramento. Porque, recordando, né, da mensagem, da poesia que tem em Parnaso, de Além Túmulo, de Castro Alves, em determinada frase, estrofe, ele vai dizer assim: tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. Então, tudo evolui. Esse processo educativo é natural, é individual. Às vezes vai ter a nossa, né, consciência aceitando, a nossa aceitação, a nossa cooperação. Muitas vezes a gente pode até não perceber, mas como diz também, a Terra e o Universo vão cumprir o seu destino. E qual a importância da educação? O próprio Kardec, já lá em O Livro dos Espíritos, quando ele trata do capítulo das leis morais, no item da lei do trabalho, na hora que ele faz o estudo da responsabilidade
das pessoas com aqueles que ainda não têm mais condições de trabalhar, e que ele fala que a visão terrena e mais material acredita que deve haver um equilíbrio, né, entre a oferta de emprego, de trabalho, enfim, para poder gerar esse trabalho, para que as pessoas possam até, quando não tiverem mais condições de trabalhar, serem, de uma certa forma, atendidas e assistidas. Mas aí Kardec diz assim, mas há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem a qual a ciência econômica não passa de teoria. Esse elemento é a educação. Então ele diz assim, não a educação intelectual, mas a educação moral. E ele, ali tem um pontinho, mas diz assim, não a educação moral a partir de livros, ele continua a colocar, certo? Mas a que consiste na arte de formar caracteres, que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então a gente observa já lá o toque do pedagogo, do professor Rivail, discípulo de Pestalozzi, numa visão ampliada do processo de educação que ele nos oferece, nos oferta com relação à importância do papel da educação nesse processo de transformação da Terra. E a gente vai ver como consequência da educação, mais uma vez o Pedro Camargo em O Mestre da Educação, o efeito da educação, né, do processo educativo nos seres, na humanidade, caracteriza conduzindo o educando à liberdade, né? Então é possível você alcançar essa liberdade, e o ser não vai ser apenas um armazém de teorias, mas sim uma potência dinâmica capaz de penetrar todos os intricados meandros do saber e encontrar soluções dos problemas da vida, desde que a questão desperte o interesse. E mais abaixo a gente vai ver que Leon Denis, no livro Depois da Morte, vai alertar que é pela educação que as gerações novas se transformam e aperfeiçoam. Por isso, Denis já vem aqui taxativo a importância da educação desde a infância. Então, a gente vai observar essa atenção da educação, lógico, moral, mas também dessa educação, a instrução, né, que é necessária, como disse, mas, acima de tudo, a educação moral, que vai fomentar, incutir bons hábitos, né? Vai forjar bons caracteres. Mas existe uma diferença muito básica, né? Eu falei de instrução, entre instruir e educar. Então, a instrução, nós poderíamos dizer que ela está numa camada apenas de transferência de conhecimento. Você passa o conhecimento. E a educação já é um caminho em que o educador vai oferecer a educando vias de experiência que ele possa colocar o potencial dele para fora, desenvolver o potencial. Então, como a gente vê aqui, a educação abrange a instrução, mas pode haver instrução desacompanhada de educação. Então, a instrução relaciona-se com o intelecto e a educação com o caráter. Instruir é ilustrar a mente com certa soma de conhecimentos, como eu falei, é transferir conhecimentos. Educar é desenvolver os poderes do espírito, não só na aquisição do saber, como especialmente na formação e consolidação do caráter. Essa equação aqui dá para nós percebermos com clareza que a instrução está contida na educação, mas nem sempre o instruído é educado, né? Nem sempre o instruído é educado. Isso nos faz lembrar da questão em O Livro dos Espíritos, todos se recordam, né? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, decorre deste, mas nem sempre o acompanha. Então, é aí que está a grande diferença, quando o Pedro Camargo coloca que o educador ele vai desenvolver no educando os poderes do espírito. Então, ele vai proporcionar, propiciar aquele ser essa descoberta
né, profunda, os grandes educadores que nós conhecemos, vamos dizer, Sócrates. Sócrates era um grande educador, porque ali na sua hermenêutica, ali naquela conversa que ele fazia, na maêutica socrática, que ele fazia com seus discípulos, provocando, em cima de uma resposta, ele trazia uma pergunta, levando aquele discípulo a se conhecer. O próprio Jesus, que educava por meio de história, né? Contava história, e ali ele ia conduzindo os seus discípulos, aquela plateia, a esse tipo de amadurecimento. Quais seriam os métodos desejáveis para a educação? É um olhar, né, comprometido daquele que educa para o educando, buscando perceber em cada um os seus estágios evolutivos, que cada pessoa está no seu estágio evolutivo. Então, e aí, a partir daí, propor, né, descobertas, e com ele caminhando e crescendo junto. Uma grande importância da educação. Quem conhece a história de Pestalozzi aqui vai rever que ele tinha um envolvimento muito grande, né, com os seus alunos. Ele se dava como um todo ali naquela emoção, naquele sentimento de querer transferir valores mesmo para aqueles educandos. Então, isso caracteriza o método desejado. Aqui embaixo a gente vê técnicas de amor pela convivência digna, assistência fraternal e programas de experiências vividas atuantes em tarefas dinâmicas. Então, é esse acompanhamento da questão do método desejado. É um método desejado, né, que nós temos, né, nos trabalhos da evangelização espírita, que é uma educação do espírito, é uma proposta educativa do espírito, pedagógica, né, que a gente oferece, não é isso, tia Cândida, no trabalho da evangelização. Tia Cândida está online, que eu sei, está online ou está offline? A gente oferece às crianças na casa espírita, né? E qual seria o foco mais específico do processo da educação? Assim, não basta, isso está em Leon Denis, no livro Depois da Morte, não basta ensinar a criança os elementos da ciência meramente. Isso é transferir conhecimento. Mas vamos levá-lo a aprender a governar-se, conduzir-se como ser consciente e racional. É tão necessário como saber ler, escrever e contar. Uma outra coisa também é entrar na vida não apenas para a sobrevivência material, mas principalmente para a luta moral. Então, hoje, quando a gente ouvi falar muito da geração nova, né, desses espíritos, não, esses espíritos estão muito inteligentes, tal, eu vou dizer assim, nem tanto, mestre, certo? Porque às vezes esses espíritos estão tendo uma oportunidade, né, de aprimoramento, mas nem tanto tão inteligentes. Eu falo isso até porque assim, às vezes assim, não, poxa, porque hoje os jovens estão, essa questão de tecnologia, eles estão comendo com farinha. Aí eu disse, não sei, então esse não está tanto assim não, viu? Porque o que eu vejo lá no AMAR, nas nossas oficinas, é uma completa, não conhece realmente. Eu acho que hoje a turma é mais usuário, né? Usuário daquela tecnologia TikTok, né? Então, sem nenhum tipo de censura, mas só para entender que é preciso do educador levar para esses espíritos a sobrevivência material. Cida já subiu a plaquinha ali para mim, e eu já vou encerrar, principalmente na luta moral, para que esse cortejo, esse esforço seja compromisso de todos. Eu vou passar só um último aqui, Cida, certo? E eu quero trazer, muito embora o autoconhecimento é uma proposta de educação, de nós buscarmos policiar nós mesmos, rever aquilo que Santo Agostinho vai dizer na pergunta 919, que é um processo íntimo, né, de aprimoramento e educação. É até um conceito que os grupos de autoconhecimento dizem assim: autoconhecimento são caminhos para nós nos descobrirmos como essência. Quando nós nos descobrimos como essência, tomamos as rédeas da existência para alcançar a transcendência. Então,
essa transcendência, que por meio só da alta educação é suficiente, né, em vários métodos para você vigiar seus impulsos. Aí compete a cada um esse processo autoeducativo. E por fim, eu não poderia deixar de passar aqui em Jesus, certo? Porque hoje, esse ano, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo está completando 160 anos. E Jesus traz essa proposta magnífica do educar-se. Assim, tem uma frase no livro, eu não me recordo agora, que diz o seguinte, parece assim: é fato que a doutrina espírita é um saber libertador, né, das consciências. É fato que o Espiritismo é um saber, é um conhecimento que liberta as consciências da ignorância. Mas só o Evangelho é capaz de ensinar o que fazer com essa liberdade. Vou repetir, é fato que o Espiritismo é um saber que liberta as consciências aprisionadas na ignorância. Mas só o Evangelho é capaz de ensinar o que fazer com essa liberdade. E Jesus lá atrás já dizia, né? Sede perfeitos como perfeitos é o vosso Pai. Amai os vossos inimigos. O que queres que os homens façam por ti, faça igualmente por eles. Brilhai a vossa luz perante os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Buscai o reino do céu e sua justiça, e tudo vos será dado por acréscimo, ou será acrescentado. Então, meus irmãos, essa é uma proposta educativa que é a única que vai nos ensinar o que fazer com essa liberdade que o saber espírita, que o conhecimento espírita nos proporciona na sua concepção pedagógica. E para finalizar, eu lembro um recorte aqui da poesia Ante os Tempos Novos, né? Que é de Castro Alves, quando ele diz assim: companheiros do Evangelho, que o vosso amor vibre puro, construindo o futuro nas leis excelsas do Pai. Eis que o Cristo nos conclama sob o fulgor do cruzeiro, repetindo ao mundo inteiro: espíritas, educai. Muita paz. E é sobre essa proposta que a gente vai se dedicar. Estamos nos auto-educar. E, por consequência, queremos auto-educar. Só assim a gente se vê. A gente percebe que o processo não é a boca ou simplesmente. Tem que brotar de dentro, tem que florescer para dar as naturezas desse lugar. E se damos essa proposta, obrigado ao nosso companheiro de Jalisco, que nos ligou com essa parte, nos apresentou tudo que hoje, de certa forma, fica no compromisso. Obrigado aos companheiros, Carolzinha, Roberto Campos, José André, do Chico. O de cá está ligado, não? Tá. Do Chico, aos companheiros dos centrais, ao companheiro do Amar, que hoje estiveram conosco. Ok? E já em face da proximidade da finalização da nossa atividade, eu gostaria de sugerir uma mudança hoje. O nosso passe, ele será de forma coletiva. E seremos banhados pela espiritualidade maior, pelos companheiros caravaneiros que estão conosco hoje, né, que vieram nos visitar, os companheiros que iniciaram esse movimento, que hoje, enquanto espíritos, se uniram a nós, juntamente com os benfeitores espirituais dessa casa. Vou convidar o nosso companheiro Benício para trazer para a gente uma canção, junto com Joilson, que irão nos levar ao passe coletivo sobre a canção, né, A Alegria Cristã. Então, convido vocês a se levantarem, nós vamos fazer um círculo e dar as mãos, para que a gente feche esse momento
de uma forma fraterna, solidária e irmanados, juntos enquanto companheiros, amigos e irmãos. Dímelo? Hein? Quem vai ficar com o microfone aí? Vamos lá. Vamos lá, Jailson. Olá, pessoal. Nosso legal. Somos companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria tem descrição, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre em perigo, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é o bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre em perigo, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Paz e alegria, união e amor. Chegamos aqui. Vai tirar foto, parceiro. Quer tirar foto?